Olá, irei apresentar sobre o projeto, que teve como intuito a determinação da eficiência bactericida de soluções de enxaguante bucal, cujo foi desenvolvido na disciplina de Bases Experimentais das Ciências Naturais na UFABC de São Bernardo do Campo. O intuito para a realização desse projeto foi pensar que a saúde bucal pode não ser tão evidenciada quanto o assunto à saúde no geral. Porém, a boca é a porta de entrada de micro-organismos no nosso corpo. Sendo assim, a sua saúde também é de vital importância para a saúde do indivíduo. Tendo isso em mente, verificamos que o enxaguante bucal é um elemento que colabora a atingir uma boa saúde, já que seu propósito é eliminar as bactérias que permaneceram após a escovação. Dessa forma, surgiu o questionamento sobre a eficácia bactericida desses compostos. Outro ponto muito importante para a realização desse estudo é pensar na atual conjuntura nacional, com um preço elevado de itens básicos, tanto na alimentação quanto na higiene, elevando o preço que impossibilita o uso. Tendo em vista tal cenário, é possível inferir que diversos cidadãos optem por soluções caseiras para obter efeitos semelhantes aos produtos vendidos no mercado. Portanto, esse trabalho busca comparar a eficiência bactericida de soluções comerciais populares, como o Listerine, e também com uma solução popular, a caseira, de enxaguante bucal, composta por vinagre, água e sal, com a finalidade de buscar e determinar a viabilidade e eficiência do uso desta receita caseira em comparação aos antissépticos bucais existentes no mercado. Dentro desse contexto, determinamos 3 objetivos para esse estudo, sendo eles: 1. Estudar a eficiência das soluções de enxaguante bucal em atingir a higiene esperada utilizando os produtos industrializados e a solução caseira. 2. Constatar que todos possuem ação bactericida e quais os melhores antissépticos bucais, logo quais são os mais efetivos contra os micro-organismos. E 3. Tornar públicos os resultados, a fim que, por meio desse experimento, auxiliar a população, principalmente de baixa renda, a escolher um enxaguante bucal com melhor custo-benefício, e assim ter uma higiene na região da boca cada vez melhor. Nesse projeto, foi sinalizados 5 enxaguantes, sendo eles 4 industriais, composto por Listerine com e sem álcool, o Cepacol com álcool e o OAZ Fresh sem álcool, e a solução caseira, composta por água morna, vinagre, sal e bicarbonato de sódio. Na parte prática, foi-se preparado o meio de cultura composto por HLB e glicose, onde foi-se misturada água destilada de modo vagaroso até ficarem homogêneos. Após esse processo, o shot foi vedado e colocado no autoclave por 15 minutos. Após isso, direcionamos a ele na zona de segurança. Durante esse processo, outros membros do grupo marcaram a divisão de cada placa em 3 partes, sendo ela a primeira chamada de controle, denominada como C, onde foi apenas colocado o meio de cultura, a segunda parte, onde foi colocado o suave com a amostra bucal de cada voluntário sem o enxaguante bucal, denominada como S, e a terceira parte, onde foi colocado também o suave a amostra bucal, porém com a utilização do enxaguante bucal, que foi denominada como T. Após esses processos, colocamos a mistura nas placas e esperamos o resfriamento e solidificação do meio de cultura. Importante ressaltar que todas essas etapas, a partir disso, foram desenvolvidas na zona de segurança, que é onde assentemos um bico de Bunsen para que não ocorra uma contaminação não intencional na placa. A partir daqui, foram iniciados os testes, onde foram necessários 5 voluntários, cada um responsável por um tipo de enxaguante. Cada voluntário utilizou 2 suaves estéreis, um para um suave antes do enxaguante e outro para o depois do enxaguante bucal, durante o período de 30 segundos de bochecho. Os suaves com o material da boca, tanto antes quanto depois do enxaguante, foram colocados na placa, em zigue-zague, plaqueando seu conteúdo nela. Por fim, fechamos as placas de Petri, viramos elas de cabeça contrário e colocamos na estufa a 37 graus Celsius para analisar qualitativamente o crescimento das colônias ao decorrer de 4 dias. O modo de identificação de cada placa se deu por T1, Listerine com álcool, T2, Listerine sem álcool, T3, OZ sem álcool, T4, Cepacol com álcool e o T5, a solução caseira. Após o período de 4 dias na estufa, obtemos tais crescimentos nas placas, sendo a imagem com índice A correspondendo ao dia 0, dia que foi feito o teste, e a imagem do índice B indicando o dia 4, onde observamos o crescimento de diversas colônias bactericidas nas áreas analisadas. Colocando as observações em uma tabela, concluímos que o Listerine com e sem álcool, juntamente com o OAZ sem álcool, obtiveram 3 símbolos de mais, indicando diversos crescimentos de unidades formadoras de colônias, seguindo por 2 sinais do enxaguante Cepacol com álcool, indicando o crescimento médio, e por fim, o mais efetivo, o enxaguante caseiro, com apenas um sinal de mais. Após essa análise, conseguimos concluir, primeiro, algumas pequenas UFCs estão se formando, tanto na parte S quanto na parte T, como esperado. Porém, ao decorrer dos dias, visualizamos o que parece ser uma pequena contaminação dos controles dos testes 1 e 3, que posteriormente foi confirmada. Porém, não suficiente para invalidar esse teste, pois é esperado que aconteça uma contaminação desde que ela seja isolada e em algumas placas. Segundo, comparando os testes, é possível visualizar uma discrepância entre a quantidade de unidades formadoras de colônias nas placas com enxaguantes comerciais mais famosos em relação aos menos famosos e ao caseiro. Com isso, concluímos que, apesar da maior fama e o preço do Listerine com e sem álcool, os enxaguantes mais eficientes foram, de ordem decrescente, o caseiro e o Cepacol. E, além disso, o caseiro possui menor custo de aquisição, podendo assim ser adquirido por uma parcela maior da população, principalmente de baixa renda, garantindo assim uma boa saúde bucal acessível a eles e eficiente. Por fim, após a execução dos experimentos, concluímos que o antisséptico bucal mais eficiente para o combate da proliferação das bactérias na boca foi o enxaguante caseiro, o teste 5. Com isso, podemos inferir que nem sempre os enxaguantes bucais com maior popularidade são os mais eficientes. Além disso, constatamos uma diferença mínima na eficiência entre os enxaguantes com álcool e sem álcool, sendo a sensação de refrescância durante seu bochecho a única diferença entre eles. Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos essas referências bibliográficas como auxílio literário, e esse projeto foi desenvolvido por estes pesquisadores, com o auxílio da orientadora Elizabeth Todoroff e dos técnicos de laboratório. Obrigada pela atenção de todos.